Então nós estamos na última aula, estava falando sobre a função P de Weierstrass. Então vou lembrar aqui, é definida por uma série Bom, e aqui, esse ômega é então, o teorema que a gente está provando, eu vou chamar essa série aqui. Então essa série converge uniformemente nas partes compactas de C menos ômega para uma função duplamente periódica, né? P. E a função P de Weierstrass está o quê? Período de P é igual a ômega. E o conjunto de polos também. O conjunto de polos também igual a ômega. Lembrando aqui que essa notação eu estou usando para conjunto de polos, né? Tá? Bom, então eu vou lembrar rapidamente o que eu estava fazendo, o que eu estava provando. Então a gente chamou aqui, lembrar aqui o início da demonstração. Então a gente chamou aqui certo? KN ok? Então, esse KN, na verdade, N vezes K1, né? Certo? Ok? E o K1 então o K1 tem 9 pontos, quer dizer, 9 pontos de ômega, né? Certo? Mas o K1 é esse conjunto aqui, né? Certo? Bom, então a gente tem que a união dos KN. Aqui eu vou tomando N natural, né? É o C, o que mais? KN, interseção ômega. Isso aqui contém 2N mais 1 quadrado pontos, né? E bordo de KN, interseção ômega,
contém 8N pontos, né? Tá certo? Então a gente vê isso aqui que o K1, o bordo de K1 contém 8 pontos em ômega. Então o Kn é N vezes, né? Contém N. Ok? Tá, então. Então nós fizemos uma estimativa para o ômega. Bom, a ideia, vou lembrar que a ideia era, a gente considera então, vou lembrar qual é a demonstração, a gente considera, chama de ômega N, é ômega menos K2N, certo? Menos K2N, ok? Então, aqui, digamos, a gente tem o Kn aqui, né? K2N. Certo? E, então, o ômega N são os pontos do ômega que estão fora do K2N. Certo? Então, o que a gente, para provar a convergência da série, na verdade, eu vou provar o seguinte, que fixado N natural, então, a série soma essa série aqui, aqui, ômega N, essa série, ela converge uniformemente em Kn para uma função, logo para uma função holomorfa numa vizinhança de Kn, né? Certo? Ok, então ela vai convergir uniformemente. Quando eu somo fora do K2N, com os períodos aqui fora do K2N, então converge uniformemente em Kn. Então, quer dizer, a função P, então, a série P, ela vai ser soma, então, ômega pertencente ômega menos ômega N mais bom, então essa parte aqui é uma soma infinita, é uma série, e essa parte é uma soma finita, certo? Então essa parte aqui define uma função racional e essa aqui é uma função holomorfa em Kn, tá certo? Logo, é a função, essa série que define um P vai definir uma função meromorfa numa vizinhança do Kn. Então, como isso é verdade para todo N, tá certo? A gente pode concluir que a série converge uniformemente nas partes compactas daquele complemento lá, que exatamente o conjunto de polos vai ser o conjunto ômega, né? Certo? Então essa é digamos, a primeira parte. Então nós fizemos uma estimativa que o ômega pertence ao ômega N e o Z pertence a Kn. Então, fizemos uma estimativa aqui que o F ômega, o módulo de F ômega de Z é menor ou igual que uma certa constante sobre ômega 3.
certo? Ok? Essa constante aqui era 10R, onde R é o máximo N lambda 1 mais N lambda 2 N lambda 1 menos N lambda 2, certo? Ok? Ok, então exatamente esse R aí vai ser a metade do diâmetro do, né? Que o diâmetro ou é esse aqui, ou é o dobro disso aqui ou é o dobro desse, né? Certo? Ok? Do conjunto. Bom, então isso aqui reduz o problema a provar que essa série aqui converge. Então isso aqui vai implicar né, que vai implicar esse fato aqui, né? Certo? Ok? Pelo critério de Weiss. Critério de Weiss para convergência. Quer dizer, a série converge normalmente em Kn, então, logo, pelo critério de Weiss, ela vale a convergência uniforme. Né? Ok? Bom, então... Bom, então para provar isso aqui, eu vou... Esse conjunto ômega estrela aqui é o conjunto enumerável. Então, a gente tem que provar que existe uma enumeração. Basta provar que existe uma... Isso aqui são números positivos. Então, basta provar que existe uma enumeração tal que a série converge, tá certo? Ok? Então, esse é um resultado aí de séries, não? Então, vamos provar que existe essa enumeração. Então, vamos chamar... Então, vamos chamar isso aqui um lema. Então, essa série converge. Então, vamos chamar Cn, é o bordo de Kn, interseção ômega. Tá certo? Então, isso aqui é conjunto J lambda 1 mais K lambda 2, tá aqui máximo J K igual a N, né? Certo? Tá, são exatamente os pontos do ômega que estão no bordo aqui, certo? Ok, então, quer dizer, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou somar ômega 3, ômega pertencente a Cn, depois eu vou somar em N aqui, certo? Então, aqui eu vou provar que isso aqui converge, tá certo? Ok? Então, isso aqui é uma enumeração que eu vou considerar, certo? Ok. Então, bom, aí a ideia é que se ômega pertence a Cn, então o módulo de ômega é maior ou igual que uma constante vezes N. Certo? Porque, né,
ômega pertence a C1, módulo de ômega, aí, como é um número finito, o módulo de ômega é maior ou igual que uma constante, K. Certo? Que é exatamente esse R aqui, né? Que é o R quando N igual a 1. Certo? Ok? Então, esse é maior ou igual que esse ômega, como Cn é N vezes C1. Cn é N vezes C1. Então, vale isso aqui. Tá certo? Ok. Então, por outro lado, logo 1 sobre ômega 3 é menor ou igual que K menos 1 sobre K menos 3 sobre N ao cubo, que é uma outra constante, C sobre N ao cubo. Certo? Ok? Agora, o número de elementos do Cn, nós já vimos lá atrás, é exatamente 8n. 8n. Então, a soma de 1 sobre n3, ômega 3 de ômega pertence a Cn, é menor ou igual a 8c n sobre n3, 8c sobre n2, tá certo? Então, como a série soma de n2 converge, então isso vai implicar isso aqui, né? Certo? Ok? Tá, então, está provado que a série converge. Agora, nós temos que provar que a função é duplamente periódica com períodos em ômega. Certo? Ok. A parte principal do P no polo ômega, qual é? É isso aqui, né? Certo? Isso aqui é a parte principal. Tá ok? Porque se você retira esse termo aqui, tá? O restante da série não tem polos aí, tá certo? Ok? Logo, a parte principal é exatamente isso aqui. Por exemplo, a parte principal em 0 é 1 sobre Z2, tá certo? A parte principal em ômega, que é a parte negativa do desenvolvimento de Laurent, é exatamente 1 sobre Z menos ômega ao quadrado, tá certo? Ok? Então, isso a gente vai utilizar aí para frente, mas por enquanto bom, então vamos provar então que P de Z os períodos são em ômega. Tá? Ok. Então, evidentemente, como os polos de P igual a ômega, tá certo? Ok? Né? Isso aqui implica que os períodos de P tem que estar contido em ômega. Tá? Ok? Então, obrigatoriamente, né? Certo? Ok? Agora vamos provar o contrário, que o ômega. Então, vamos chamar F de Z. Vamos fixar, então, seja, então, o ômega pertencente a ômega maiúsculo, tá certo? E consideramos a função meromorfa, F de Z, P de Z mais ômega menos P de Z. A gente quer provar que isso aqui é zero. Iremos provar
que F é identicamente nula, certo? Ok? Bom, então, primeiro vamos provar que o F' é identicamente nulo. Tá? Então isso vai implicar, vou botar aqui, vai implicar que a F é uma constante, né? Certo? Ok? Então vamos provar que a F' é identicamente nula. Então a gente sabe o seguinte, que como a série converge uniformemente nas partes compactas de C menos ômega, quer dizer, então a série das derivadas converge uniformemente também nesse conjunto, certo? Ok? Quer dizer, a série P' converge uniformemente nas partes compactas de C menos ômega para para a derivada da função P, né? Certo? Para a série. Essa série aqui converge para a derivada da função P, certo? Ok? Bom, então o F ômega, linha de Z, isso aqui é derivando, isso aqui é 1 sobre Z menos ômega ao quadrado, linha, porque tem uma constante aqui, né? Essa constante desaparece com a derivação. Então fica menos 2 Z menos ômega ao cubo. Tá? Ok? Bom, então a série derivada é exatamente 1 sobre Z menos ômega ao cubo, né? Ômega, certo? Essa é a série derivada. Ok? Bom, agora se eu faço então vamos fixar aqui o ômega zero, né? Ômega zero, qualquer. Ok? Hã? Menos 3, né? Porque é menos 2. Não, mas é a mesma coisa que provar que essa aqui. Tá certo? Eu quero olhar para essa. Vamos olhar. Então, tá certo, é menos 2 aqui. Né? Então, a série P' de Z igual a isso aqui. Então, P' de Z mais ômega zero, né? É menos 2, soma ômega pertencente a ômega de 1 sobre Z mais ômega zero menos ômega, né? Tá certo? Ao cubo. Ok? Agora, então aqui a gente observa o seguinte, como o ômega é um grupo, tá certo? Como o ômega é um grupo aditivo, e o ômega zero pertence ao grupo, então ômega zero menos ômega, quando o ômega zero menos ômega, quando o ômega percorre o grupo, ômega zero menos ômega também percorre. Então, isso aqui é a mesma coisa que menos 2, certo? Ok? Tá? Mesma coisa que isso aqui. Tá? Porque tá, esse conjunto ômega zero menos ômega está no grupo também. Quando o ômega percorre o grupo, né, quer dizer, ou melhor, ômega menos ômega zero, né? Vou botar assim, né? Tá? Então, ômega menos ômega zero. Quando o ômega percorre o grupo, ômega menos ômega zero também percorre. Então, tá ok? Então isso aqui fica igual a isso, que é exatamente o P'
de Z. Esse argumento ele não pode ser usado diretamente na série original, né, por causa desse termo aqui, tá certo? Ele não pode ser usado diretamente, tá? Bom, mas como função diferença lá, como o P', então o P', o conjunto dos períodos do P' contém um ômega, certo? Ok? Então, evidentemente, nesse caso, o F' vai ser identicamente nulo e o F vai ser uma constante. Então, nós temos que provar que essa constante é zero, né? Então, uma constante C, tá? Então, provaremos que C igual a zero. Bom, tem várias maneiras de provar, mas vamos ver. Então, vou fazer a maneira que está no livro. Então, primeiro eu vou provar que a P é uma função par. Isto é, P de menos Z, P de Z, qualquer que seja Z, pertencente C menos ômega, certo? Ok? Vamos provar isso, função par. Bom, então isso aí a gente pode usar então isso aí decorre diretamente da definição, porque o P de menos Z é pela série lá, né? Eu faço 1 sobre menos Z ao quadrado, né? Ou seja, vamos fazer assim, o F0 de menos Z é F0 de Z, né? E o F ômega de Z, o que é isso aqui? De menos Z, desculpe. F ômega de menos Z é 1 sobre menos Z menos ômega ao quadrado, menos 1 sobre ômega ao quadrado. Né? Então isso aqui é Z mais ômega ao quadrado, menos 1 sobre ômega 2. 1 sobre ômega 2 é 1 sobre menos ômega ao quadrado. Então isso aqui é o F menos ômega de Z, certo? Ok? Então, quer dizer, o P de menos Z é a soma, ômega, percorre ômega, de F menos ômega de Z, certo? Ok? F menos ômega de Z. Tá? Mesmo no caso que ômega é igual a zero, certo? Então, conclusão, mas quando o ômega percorre ômega, esse ômega aqui ele é invariante pela função que leva a Z e menos Z, tá certo? Ômega e menos ômega. Então, quando o ômega percorre ômega, menos ômega também percorre, é o mesmo argumento anterior. Então, isso aqui certo? Tá? Então, quer dizer que essa função é uma função par. Tá certo? Ok. Então, isso aqui implica o seguinte. Então, vamos olhar agora o valor no ponto lambda 1 sobre 2, por exemplo. Certo? Lambda 1 é um dos períodos, né? Um dos geradores dos períodos. Então, o que acontece? Isso aqui é a F de Z, que é P de menos Z, desculpe, P de Z, aqui é ômega 0 sobre 2, né?
Z mais ômega zero menos P de Z. Se eu faço Z igual a menos ômega zero sobre 2, isso aqui dá P de ômega zero sobre 2 menos P de menos ômega zero sobre 2. Tá? Então, como a função é par, isso aqui dá zero. Certo? Então, logo a constante é zero. Certo? Então está provado que a função P é uma função com tal que o PF contém um ômega, mas o PF está contido, P, né? O conjunto de períodos está contido e a gente acabou de provar que ele contém, então é igual. Certo? Ok. Então, com isso a gente prova o teorema. Vamos ver agora uma coisa importante para essa função, chamada relação de Weierstrass. Relação de Weierstrass. Professor, com que motivação surgiu essa... Quê? Por que surgiu essa função assim? Essa função? É porque ela parece meio estranha assim. Parece estranha, né? Não, ela surgiu, ela é natural, porque é uma pergunta que você... Na época do Weierstrass, se conhecia as funções periódicas, seno, cosseno, E elevado a Z, né, etc. Certo? Funções periódicas, tá? Mas será que existem funções duplamente periódicas, tá? Ok? Isso está ligado exatamente com esse problema de de funções no toro, entendeu? Tá? Que é uma pergunta natural. Tá certo? Será que existem funções do toro? Quando você considera o ômega, o C sobre ômega, né? C com a relação de equivalência, que identifica pontos cuja diferença está em ômega, certo? Então, esse espaço consciente aqui é um toro. É diffeomorfo a um toro, tá certo? Ok? Então, isso aqui é uma superfície de Riemann. Então, uma pergunta natural digamos, se tem funções meromorfas nessa superfície de Riemann, entendeu? Então, essa função P pode ser interpretada como uma função meromorfa no toro, entendeu? Então, quer dizer, é natural que quando você considera uma coisa que é um grupo, tá? É natural que você considere aqui funções, uma soma ou um produto, uma coisa assim, de coisas que, quando você varia no grupo aqui, você permute tá certo? Os F ômega, tá? Só que aqui, com essa visão, com essa coisa aqui, não dá para... Mas quando a derivada, fica evidente que aqui é quando você... Não é quando você... Aquele negócio que eu falei, né? Quando você faz... para a derivada, fica evidente que você... Certo? Aqui não, porque tem esse termo aqui, né? Tá certo? Ok? Mas, de qualquer maneira, você vê que, quer dizer, quando você soma Z mais ômega aqui, tá certo? Fica... você vê que o problema é que essa série aqui, sem isso aqui, ela não converge, entendeu? Tá? Ela não converge. Então, você tem que botar esse termo aqui, diminuir isso aqui, para poder ela convergir, tá certo? Agora, a série, quando é cubo aqui, ela converge, entendeu? Tá? Quando é cubo, converge, que dá a série pelinha, certo? Série da derivada. Ok? Bom, então vamos ver a chamada relação de Weiss. Essa relação, ela, vamos dizer assim, liga
essas funções com as superfícies de Riemann em C2, tá? Okay? Ou no espaço projetivo. Vamos ver, então. Então, vamos considerar ômega, lambda 1, Z, mais lambda 2Z, como antes, né? Certo? E P, a função de Weiss, dada pela essa série estrela aqui, né? Ok? Então, vale a relação seguinte. P' ao cubo é 4P. Opa, desculpa, P' ao quadrado é 4P ao cubo mais AP mais B, onde A é igual menos 60 né? E B é igual menos 140 tá? Ok, então vamos provar essa relação. Observação seguinte. Observação. Vamos considerar a função φ, função melomorfa, né? De C barra vezes C barra. Quer dizer, é holomorfa pensando C barra como daquela maneira que eu falei, né? Certo? Mas é a função melomorfa dada por φ de Z é igual P de Z, P' de Z. Ok? A gente pode pensar até que, se eu quiser também, pode ser assim, C menos ômega, C vezes C2, né? Que é dada dessa maneira aqui. Então, agora ela é melomorfa, né? Certo? Ok? Então, o que acontece? Isso aqui está dizendo que se eu chamo, eu considero o polinômio, vamos chamar que xy é igual a y2 menos 4, x3 menos ax menos b. Considerar esse polinômio aqui, tá certo? Então isso aqui vai definir um conjunto algébrico aqui, não chamado conjunto, uma curva, chamada uma curva algébrica em C2, que é dada por essa equação, que é igual a zero, certo? Não? Contido em C2, tá? Dado por essa equação. Então, o que acontece é que o Q composta com φ é identicamente nulo. Então, essa φ aqui, a φ é uma aplicação C menos ômega em Q igual a zero, nesse conjunto. Certo? É uma parametrização desse conjunto, tá certo? A gente vai ver isso daqui a pouco, é uma parametrização desse conjunto, tá certo? Então, por exemplo, quando você considera uma outra observação, digamos que você considera a função φ de z igual a seno de z, cosseno de z, certo? Então, essa função ela é uma parametrização da superfície x2 mais y2 menos 1, certo? Você pode pensar assim, né? Tá certo? Ok?
Você pega seno de Z, cosseno de Z. Então, isso aí está uma parametrização da superfície definida, de C2, definida por x2 mais y2 menos 1. Esses x e y aqui são números complexos, tá? Não são reais, não, tá? Ok? Tá? E tem como fazer isso para qualquer polinômio? Hã? Qualquer polinômio de duas variáveis tem como construir uma parametrização nesse sentido? Tem, mas não é tão trivial assim, né? Justamente, essa função P, ela entra já como polinômio do grau 3, já entra essa coisa aqui, tá certo? Tá? Mas se você pega um polinômio do grau 5, por exemplo, já não é isso aí, tá? Tá certo? Ok? Você pode ter, em geral, os polinômios de duas variáveis, eles vão definir superfícies aqui em C2, tá certo? Você pode compactificar essa superfície e C barra vezes C barra, tá? Pode ser compactificado, tá? Isso a gente não vai ver os detalhes, mas pode ser compactificado em C barra vezes C barra, essas superfícies, tá? Essas são superfícies de Riemann, tá? Ok? E compactas, são compactas. Se você considera na compactificação, elas são compactas, tá? Ok? Bom. ¿Se puede visualizar o es abstracto? Quê? ¿Se puede visualizar esa superficie o es abstracta? Não, é o conjunto dos x e y tais que satisfaz essa equação aqui. Você pode visualizar em R2, né, por exemplo. Em R2, se o A e B são reais, isso aqui tem um traço em R2, tá certo? Concorda? Então, você tem um traço em R2. Tá? Mas esse traço você estende para C2, tá certo? Tá ok? Ele é estendido para C2. Em R2 é não vazio esse conjunto, tá? Definido por isso aqui igual a zero é não vazio, porque qualquer polinômio do grau 3 tem pelo menos uma raiz, né? Tá certo? Então isso aí te diz que esse conjunto não é vazio. Ok? Dá uma curva mesmo em R2, tá? Ok? Certo? Bom. Agora, em C2, aí, digamos assim, aí para visualizar em C2 já é mais difícil, tá certo? O Riemann visualizava da seguinte maneira. Tem uma maneira que o Riemann visualizava essa superfície, que é o seguinte: você pega aqui o C, né? Imagina que é o eixo do X, tá certo? Então, para cada X aqui, né, para cada X, você tem duas raízes, né? Duas raízes complexas, tá? Ok? Tá? Então é assim que ele visualizava. Para cada ponto aqui você tem, né, duas raízes complexas. Aí você tem um teorema de função implícita em complexo, tá certo? Ok? Que é quando a derivada é diferente de zero, você pode escrever o y como função de, por exemplo, aqui, né? Você pode escrever o y mais ou menos raiz, né, de 4x3 mais ax mais b, né? Tá? Então você pode escrever assim. Essa função definida dessa maneira tem duas definições, tá certo? Uma corresponde a uma raiz, outra corresponde a outra. É claro que isso aqui, quando essa equação vai acontecer dela, por exemplo, quando o y igual a zero, quer dizer, quando as raízes da equação, quando você tem uma raiz, você tem três raízes dessa equação, né? Em geral, você vai ter três raízes, tá? Quando você tem uma raiz, aqui não aparece o mais ou menos, se confunde, tá certo? Quer dizer, corresponde, quando você tem uma raiz da equação, né? Corresponde a quando você tem aqui
tá? Tá certo? Você tem só uma raiz, tá? Mas quando você varia um pouquinho o x aqui, passa a ter duas, tá? Ok? Então aqui você tem o que se chama uma ramificação. Então, tá? Ok? Uma ramificação de ordem 2, porque aqui é y ao quadrado. Então, certo? Ok? Bom, mas isso aqui eu não vou entrar em detalhes não, porque isso aqui vocês vão ver quando fizer o curso de superfície de rima, aí vai ver esse tipo de coisa, certo? Por enquanto. Bom. Então vamos provar essa relação. Bom. Então, eu vou lembrar que tem o seguinte, né? A gente já sabe, né, que o conjunto de polos, tanto do P quanto do P', é igual a isso aí. Então vamos chamar de F de Z, vamos fazer uma prova parecida com aquela que eu... Não? Okay? Vamos considerar essa função aqui. Essa função, ela, como todas essas aqui são duplamente periódicas, com períodos em ômega, então o período dela contém o ômega, certo? O que eu vou provar é que quando você faz exatamente essa operação aqui, você cancela os polos dela. Tá? Então, vou provar que os pontos de ômega são singularidades removíveis aqui você tem isso aqui também, que conjunto de polos também é o ômega, né? Porque essa aqui tem conjunto de polos, está contido em ômega, na verdade, contido em ômega, certo? Ok? Está contido em ômega. Todas essas aqui têm conjunto de polos contidos em ômega, então a única maneira de você cancelar um polo é você cancelar a parte principal. Você pode cancelar a parte principal quando você faz uma operação desse tipo aqui, tá certo? Ok? Então, cancela a parte principal desse aqui com a parte principal. Ok? E aí, fazendo isso, você vê que os pontos de ômega se tornam singularidades removíveis dessa função. Então, ela vai isso aqui vai provar que a F é constante. Certo? Porque uma função duplamente periódica, sem polos, tá certo? Sem polos, tem que ser constante, tá certo? E aí depois, finalmente, vamos provar que o C, finalmente, no final, eu vou provar que o C é igual a zero. Tá? A gente vai, na verdade, esse B aqui é calculado para que o B é constante, certo? Ok. Bom, então, para isso, eu vou usar o fato que, bom, como o conjunto de períodos contém o ômega, né, eu vou provar que a parte principal num dado polo, num dado ponto de ômega, é zero. Se eu provar isso, tá certo? Então
Então, vou provar que a parte principal de F em 0 é 0, né? Igual a 0. Ok? Então, provando isso, automaticamente, como isso aqui é verdade, tá certo? Ela vai ser 0 em todos os pontos de ômega, tá certo? Isso aqui vai implicar que é 0 em todos os pontos de ômega, tá? Ok? Tá, então vamos escrever, vamos supor que a série Laurent de P em Z igual a 0 é... Bom, a gente sabe que a parte principal do P é 1 sobre Z2. Né? Tá? Então não tem mais termo negativo na parte principal. Então, o que vai aparecer aqui é A0 mais A1Z mais A2 Z2. Né? Ok? Então, a série Laurent é desse tipo aqui, certo? Ok? 1 sobre Z2. Né? Ok? Agora, o que acontece é que a gente sabe que o P é par, né? P é par, né? Então isso implica o seguinte, que os termos de ordem ímpar aqui, não? Os termos de ordem ímpar são 0, né? Se J é ímpar, o AJ é 0, né? Ok? Então, na verdade, eu vou ter A0 mais A2Z2, certo? Ok? Ok? Vai ser isso aqui. Série Laurent vai ser desse tipo aí. Bom, então... vamos ver que o A0 também é 0. O A0 é o limite quando Z dele é 0 disso aqui, né? O A0, limite quando Z tende a 0, P de Z menos 1 sobre Z2. Concorda? Então, fazendo a conta, quando eu subtraio da série isso aqui, limite quando Z tende a 0, soma ômega estrela de 1 sobre Z menos ômega quadrado, menos 1 sobre ômega quadrado. Então, quando Z tende a 0, tende para 0, cada termo, né? Então, A0 é igual a 0. Tá? Por que não tem termo 1 sobre Z? Quer? Por que a série de Laurent não tem termo 1 sobre Z? É porque o... Porque também ele é... Aqui, olha só. Quando você olha aqui, você tem 1 sobre Z2 e essa parte aqui. Tá? Essa parte aqui, ela é holomorfa numa vizinhança de Z igual a 0. Entendeu? Tá? Essa parte aqui ela é holomorfa numa vizinhança de Z igual a 0. Foi o que eu demonstrei. Quer dizer, quando eu demonstrei que a convergência, não é como é que eu demonstrei? Eu separei uma parte finita aqui, provei que uma parte se converge uniformemente num KN daquele. Não é isso? A parte restante converge uniformemente. E também sai desse resultado agora, né? Quê? Também sai desse do fato dela ser par também.
Também separa. Exato. É boa observação. Ok, então, na verdade, aqui começa com 1 a 2. Né? Tá, então o que eu vou fazer é... Então tem P de Z 1 sobre Z2 mais A2 Z2. Aí vamos calcular, daqui tiro aqui a P' de Z menos 2 sobre Z3 mais 2A2Z mais 4 Z3, né? Ok, então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou elevar essa série aqui ao quadrado, elevar essa aqui ao cubo e fazer o cálculo dos primeiros termos da série, tá certo? Ok, então vamos fazer o seguinte, eu vou, só para fixar as ideias, vou botar 1 sobre Z2 evidência, aqui eu fico com 1 mais A2 Z4 mais A4 Z6 mais um resto aqui, tá? Ok? Aqui eu vou botar menos 2 sobre Z3 em evidência. Aqui eu fico com 1 menos A2 Z4 menos 2 A4 Z5, né? Ok? Tá? Mais. Ah, tá certo, é menos. Porque eu botei menos 2 sobre A3. Tá, então, vou fazer aquelas operações formais de séries, né? Certo? Operações formais que nós vimos aqui. Série de potência. Certo? Então, o P de Z ao cubo. Então, isso aqui é 1 sobre Z6. Não é isso? 1 sobre Z6 vezes o cubo daquela série que eu escrevi ali, né? 1 mais A2 Z4, 4 Z6 ao cubo, né? Tá certo? Então, como é que eleva essa série aqui ao cubo? Vai, elevar ao quadrado é você pegar a regra de elevar ao quadrado, de multiplicar duas séries, né? Você pega a série, vamos botar assim, AJ, ZJ, vezes a série VJ, ZJ, né? Então, o produto formal o que é? Soma J, CJ, ZJ, onde CJ é soma de AK, BL, onde K mais L igual a J, não é isso? Essa aqui é aqui eu estou fazendo de J igual a zero até infinito, aqui de J igual a zero até infinito. Então, o produto formal é dado assim, tá certo? Ok? Bom, então usando essa regra aqui, tem que fazer duas vezes aqui. Elevar ao quadrado primeiro, depois elevado ao cubo. Tá certo? Eu só quero os primeiros termos, porque... Só quero os primeiros termos. Porque, na verdade, eu quero... Bom, vamos ver. Eu quero, vamos dizer assim, cancelar só a parte principal. A parte principal só envolve os termos negativos. Tá certo? Da parte negativa da série de Laurent. Certo? Então, na parte negativa, que tem 1 sobre 16, aqui vai aparecer... vamos ver aqui. Eu fiz a conta aqui, está feito no livro também. Certo?
Então você vê que vai aparecer um primeiro termo aqui com ordem menor que 6, que é esse aqui. O seguinte já é de ordem 6, entendeu? Tá? Ok? Então não vai contar muito para fazer a... Então isso aqui, a parte principal disso aqui, qual é? É 1 sobre 16 mais 3A2 sobre Z2, né? Parte que vem aqui ok. Agora vem o P' de Z ao quadrado, analogamente. Então isso aqui fica menos 8, menos 4, é 4 sobre 16, né? 4 sobre 16, tá certo? 4 sobre 16. E ali tem que elevar essa série aqui, agora só ao quadrado, né? Então fica 1. Menos 2, 1, menos 2A2, Z4, tá certo? Tá certo? E os termos que vão aparecer depois, aqui é 16, né? Os termos que vão aparecer depois, eles são de ordem maior que 6. Tá certo? Então, simplesmente, vou esquecer eles, tá? Então, tem 4 sobre 16 menos 2A2 sobre Z2 mais... Então, a parte principal desse aqui... 4 sobre 16 menos 2A2 sobre Z2. Não é isso? Ok? Hã? Tem razão. Menos 8. Menos 8A2 sobre Z2. Ok. E a parte principal do P ao cubo é 1 sobre 16, 1 sobre 16, mais 3A2 sobre Z2. Então, isso aqui me diz que o parte principal, P' quadrado, menos 4, P3, é igual a quê? Aí vai cancelar essa parte aqui, mas não cancela essa, certo? Então vai ficar menos 8, menos 8, menos 12, A2 sobre Z2, certo? Menos 20, A2 sobre Z2. Então isso aqui também é a parte principal de menos 20 A2 P, certo? E a parte principal em 0, né? Porque a parte principal em 0 do P é 1 sobre Z2, então, ok? Então, conclusão é que a parte principal, então a parte principal de P' quadrado menos 4P3 mais 20 A2 P, né? Igual a 0, tá? Bom, então, isso aqui já me implica que essa função que está aqui, ela é constante, tá certo? Né? Então,
função P' ao quadrado menos 4 P3 mais 20 a 2P é constante. Então você pode somar uma constante aqui que ela fica zero, tá certo? Ok? Então o problema agora é determinar essas constantes. A constante, no caso aqui, é 20 a 2, né? E a constante que vai aparecer aqui, né? Então, você pode dizer que tem uma constante aqui, né? Então, isso aqui é identicamente nulo, certo? Isso é uma constante B aqui. Então, tem que determinar essa constante e essa aqui, certo? Bom, então... Então, vamos provar então que A2 é igual a 3 soma e essa constante. Essa constante aqui, na verdade, ela tem a ver com o A4. O A4 que aparece aqui, tá certo? Ok? Aí teria que fazer a conta total aqui, certo? Ok? Esse B aqui vai ser, o B vai ser menos 28 a 4, tá? Isso está feito no livro. É simplesmente você botar mais um termo aqui, tá certo? Ok? Você bota mais um termo e vê o termo aqui. Bom. Então, vou provar isso aqui. O B menos 28 a 4. E o A4 vai ser, então, 5 vezes soma. Certo? Então, isso aqui me diz que essa constante que aparece aqui é menos 60 vezes essa soma aqui. E esse B aqui é menos 140 vezes essa soma aqui. Certo? Ok? Bom, mas é isso aí. Não é difícil provar, porque simplesmente... ver que o A2, o que é o A2? Você pega a função G de Z, é P de Z menos 1 sobre Z2, né? Tá, então essa função aqui, ela é A2, Z2 mais A4, Z4 mais etc, né? Ok? Então essa função, quer dizer, o A2 é 1/2 da segunda derivada em zero, né? E o A4 é 1 sobre 4 fatorial vezes a quarta derivada em zero. Ok? Aí você calcula aqui, tá certo? Usando a série, tem que usar a série de potência, evidentemente, né? Tá? Usando a série, aquela série ali, tá certo? Você calcula. Ok? E aparecem essas somas aí. Calcula Z igual a zero. Tá? Então deixo isso para vocês fazerem. Bom. Então está aprovada a relação de Weierstrass. Então tem várias consequências aqui. Primeiro corolário é que ômega P A e B como antes, né? Então, a equação 4x3
mais AX mais B igual a zero possui 3 raízes distintas que são exatamente P de lambda 1 sobre 2, P lambda 2 sobre 2 e P lambda 1 mais lambda 2 sobre 2. Tá? Ok? As 3 raízes dessa equação são exatamente isso aqui. Elas são também distintas 2 a 2. Tá? Ok. Então, vamos provar esse corolário. Então, a gente sabe que demonstração. Primeira coisa é que os pontos da forma m sobre 2, lambda 1, mais n sobre 2, lambda 2, são zeros de P', se um dos, ou M ou N, é ímpar. Se M ou N é ímpar. Tá? Porque se ambos são pares, então isso aqui pertence ao ômega, né? Tá certo? Então, não pode ser zero, é polo, né? Tá certo? Do P'. Mas, quando, vamos dizer assim, quando um dos dois é ímpar, então isso aqui... Né? Então, por quê? Porque P' de menos Z, o P', ele é ímpar, função ímpar, é menos P' de Z, né? Porque você tem o P é par, né? P de menos Z igual P de Z. Derivando essa relação, né, você obtém, por derivação, você obtém essa aqui, certo? Ok? Então, o P é uma função ímpar. Tá? Então, como P é função ímpar, então você tem que ômega P de ômega sobre 2 P menos ômega sobre 2. Não, P', desculpa. Quer? Por exemplo, né, P' lambda 1 sobre 2 igual a menos P' menos P' lambda 1 sobre 2, né? Agora isso aqui também é P', como lambda 1 é um período, menos lambda 1 sobre 2 mais lambda 1, né? Então isso aqui é P' lambda 1 sobre 2, então, ok? Logo é zero, né? Tá, então, analogamente para todos os outros. Certo? Ok? Então, esses 3 valores, pela relação de Weierstrass, tá certo? Esses 3 valores aqui, eles são raízes dessa equação. Tá certo? Repara que esses 3 valores são os valores que estão... quando você considera quando você considera um paralelogramo fundamental, eu tenho aqui o zero, né? Lambda 1. Paralelogramo fundamental passando pelo zero aqui,
lambda 1 mais lambda 2. Então, quer dizer, todos os valores da função, eles são assumidos nesse paralelogramo quando você retirando essa parte aqui, né? Tá certo? São assumidos exatamente uma vez, né? Ok? Então, quando você olha a metade aqui, certo? Né? Você olha a metade, lambda 1 sobre 2, lambda 2 sobre 2, lambda 1 mais lambda 2 sobre 2, tem 3 pontos aqui, tá certo? No paralelogramo. 3 pontos que não são identificados, vamos dizer assim, pela relação de equivalência, ok? Tá? E são zeros dessa função P', logo, são zeros daquele polinômio. 4x2, né? Porque você tem a relação P' quadrado, 4, P3 mais AP mais B, né? Certo? Então, quando P' se anula, não, quer dizer, então, conclui que Agora tem que ver que eles são distintos. Tá certo? Então, vamos considerar agora uma raiz, então, seja x0, uma raiz, seja x0, uma raiz desse polinômio, né? Tá? Ok? Então, vamos considerar x0 uma raiz. Então, a gente sabe que a função P, ela não é constante. Okay? A gente já provou que o P, quando a função duplamente periódica não é constante, o conjunto de imagens dela, né, é o C barra, tá certo? Ela assume todos os valores. Então, isso aqui implica que existe um Z0, né, em C, tal que P de Z0 igual a X0. Concorda? Ok? Não? Então, agora, esse Z0 existe MN inteiros, né? Tais que Z0 menos M lambda 1 N lambda 2 pertence àquele paralelogramo lá, vamos chamar Q2 igual a Q menos esses dois lados aqui. Certo? Ok? Q2. Então pertence a Q2. Ok? Então esse Z1 aqui, ele, naturalmente, ele pertence a esse conjunto aí, lambda 1 sobre 2, lambda 2 sobre 2, ou lambda 1 mais lambda 2 sobre 2. Tá certo? Bom, agora o P', lembra que a gente definiu o grau aqui, o grau da função duplamente periódica no paralelogramo de períodos, é o número de soluções da equação F igual a uma constante, né? Certo? F igual a constante. Então, o P', ele tem um único polo de ordem 3. Ele tem um único polo de ordem 3 em Q? Q2, não? Nesse paralelogramo. Qualquer paralelogramo, nesse paralelogramo aqui, o único polo dele, quando você retira esses lados aqui, o único polo é esse aqui. Quer dizer, ou melhor, se você desloca o paralelogramo um pouquinho aqui, tá certo? Desloca o paralelogramo um pouquinho, para não ter polo aqui no bordo, certo? Ok? Faz uma translação do paralelogramo um pouquinho.
Então, aqui fica o único polo desse outro paralelogramo modificado aqui, certo? E esse polo tem ordem 3. Então, isso significa que o P' tem grau 3, tá certo? P' tem grau 3. Certo? Então, todos os pontos, todas as equações do tipo P' igual a alguma coisa, tem 3 soluções dentro do paralelogramo, de um paralelogramo fixado, tal que as soluções não estejam no bordo. Tá certo? Ok? Então, se você vê que a gente já sabe que tem 3 soluções, que são lambda 1 sobre 2, lambda 2 sobre 2, P' igual a 0, tem 3 soluções. Lambda 1 sobre 2, lambda 2 sobre 2 e lambda 1 mais lambda 2 sobre 2. Então, essas 3 são as únicas, tá certo? Ok? São as únicas. Tá? Ok? E, bom... Espera aí, só um minutinho. Agora, falta provar que essas 3 soluções, quer dizer, elas dão origem às 3 soluções da equação igual a 0, né? Que são P de lambda 1 sobre 2. Agora, resta provar que esses pontos são distintos 2 a 2. P lambda 1 sobre 2, P lambda 2 sobre 2, P lambda 1 mais lambda 2 sobre 2 são distintos 2 a 2, né? Certo? Falta provar isso aí. Então, vamos chamar esse sigma 1, sigma 2, sigma 3. Então, suponhamos, por absurdo, que tem P sigma I, P sigma J, com I diferente de J. Agora, a gente olha para P de Z igual a P sigma I. Não é isso? Olha para essas soluções, essa equação para Z pertencente a um paralelogramo aí, Q'. Paralelogramo fundamental, né? Tal que é um deslocamento, esse pequeno deslocamento aqui do paralelogramo. Certo? Ok? A gente sabe que o grau de P é igual a 2, né? Porque o P tem também tem um polo de ordem 2, né? Então, então essas soluções em Q' dessa equação aqui são exatamente sigma I, sigma J. Não é isso? São exatamente sigma I e sigma J. São duas diferentes, né? Tá certo? Agora, por outro lado, a gente sabe o seguinte. Tem um teorema anterior aí que diz que o teorema anterior vou lembrar rapidamente aqui como é que é o enunciado. Você pega uma função com F igual a ômega, né? Não constante, tá? E olha, supõe que no Q', no bordo de Q', não tem um A aqui, A não pertence ao bordo de Q', e olha para F menos 1 de A, interseção Q'. Então, esse aqui
seria um conjunto, digamos, vamos supor, Z1, ZK. Então, o teorema anterior diz o seguinte, que a soma de MJ, ZJ, pertence a ômega, onde esse MJ aqui é a multiplicidade de ZJ como solução, a multiplicidade da função f em ZJ, certo? Lembra desse teorema, né? Tá certo? Teorema anterior que eu provei, que é consequência também daquela fórmula de resíduos, né? Certo? Ok? Então, essa coisa aí pertence, esse soma de MJ e ZJ pertence a ômega. Agora, a gente sabe que essas soluções aqui, como elas são diferentes, elas têm, e a multiplicidade do P é exatamente 1 em sigma I e sigma J, tá? Então, esse teorema, ele implicaria que o sigma I mais sigma J pertence a ômega. Esse teorema aqui implicaria isso, né? Porque a multiplicidade do sigma I, do P no sigma I e no sigma J são iguais a 1, porque o grau do P é igual a 2, né? Certo? Então, isso aqui deveria pertencer a ômega. Mas isso é impossível, porque aí você vê que é impossível. Quando você soma dois desses aqui, ó, o lambda 1, esse mais esse dá esse, não pertence a ômega, tá certo? Esse mais esse aqui também não, e esse aqui mais esse também não pertence, tá certo? Ok? Nenhuma das somas possíveis pertence a ômega. Então, isso aqui contradiz o teorema anterior. Então, a conclusão é que eles são diferentes, tá certo? Então, são exatamente as três soluções da equação 4x3 mais ax mais b, tá certo? Ok? Isso quer dizer que essa equação, esse polinômio P, ele não tem raízes comuns com a derivada dele, tá certo? Com a derivada dele, né? Quando você olha, só para terminar aqui, vamos dizer assim, você olha a equação y2 menos 4x3 mais ax mais b, né? Igual a zero. Isso aqui é uma f, eu chamei de φ de xy, né? Polinômio aqui, certo? Então, quando você olha você olha esse conjunto aqui, interseção com φ igual a zero, isso aqui é vazio, tá certo? Porque isso aqui, o que é? Isso aqui é o φx é derivada parcial com efeito a x. Então, o φx é a derivada disso aqui, tá certo? O φy é y, tá certo? Então, esse conjunto aqui são os pontos, x tais que xy tais que y igual a zero, né? E a derivada desse aqui é igual a zero. Mas quando y é igual a zero, esse aqui é igual a zero, né? Então, se houvesse alguma solução disso aqui, tá certo? Você teria uma raiz dupla nesse polinômio. A gente acabou de provar que não tem raiz dupla. Então, isso aqui me diz que isso aqui é vazio. Tá certo? Esse conjunto é vazio. Então, quer dizer, quando você olha essa equação aqui, pelo teorema da função implícita, você olha qualquer ponto
Ou você escreve o y como função de x, ou o x como função de y. Tá certo? Não tem, vamos dizer assim, não tem singularidade essa curva aqui. Tá certo? A parametrização é uma imersão. É uma imersão, exatamente. Isso aqui é uma imersão. A curva está imersa. Tá? Ok? Daí, na próxima aula a gente termina isso aí. Exatamente, vai ver que, na verdade, essa função P de Z, P de Z, é uma imersão injetora sobre essa curva aí. Tá certo?